Irmãos, hoje nós vamos falar, quero trazer uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria aos corações de vocês. O Marco já leu aqui no começo, Novo Céu e Nova Terra, um lugar tão esperado que um dia nós estaremos lá naquele lugar. E enquanto isso não acontece, nós já podemos experimentar de forma parcial a grande morada celestial, porque o Senhor Jesus já é o nosso Senhor e Salvador. E por isso nós usufruímos de forma parcial aquilo que o Senhor tem para nós naquele dia. Hoje nós vamos falar sobre isso, Jesus, o grande sumo sacerdote. Nós estamos fazendo alguns estudos sobre o livro, sobre a carta aos Hebreus, e todo o início a gente procura trazer alguma coisa do passado, que é para nós não perder. Poxa, o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada. Então, só para a gente ter um pouquinho de estudo, de contexto. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Alguém me disse, chegar no final do estudo você vai dizer quem escreveu Hebreus? Não, eu não vou dizer, porque a gente não sabe quem escreveu Hebreus. O que nós sabemos é que uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande do Velho Testamento, um conhecimento muito bom do Novo Testamento, era uma pessoa que ele conseguia fazer essa correlação de forma extraordinária, e ele vem falando para aqueles irmãos que eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sofrendo perseguições muito piores do que a gente possa imaginar. Alguns já tinham sido mortos, outros já estavam querendo voltar para a religião judaica, outros não estavam aguentando mais as perseguições, mas o escritor aos Hebreus diz para eles, olha, fiquem firmes porque não há nada melhor do que Jesus Cristo. E ele começa dizendo no capítulo 1 e 2, que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Eu já falei aqui que os anjos eram uma figura muito importante na religião judaica. E o escritor aos Hebreus vem dizendo, olha, esse Jesus que eu estou falando para vocês, ele é maior do que os anjos. E depois ele fala o seguinte, esse Jesus, ele é superior a Moisés. E Moisés era uma figura muito importante também para eles, porque foi Moisés que deu a lei. A lei foi dada por Moisés com mediação dos anjos. Então ele está falando da superioridade de anjo, a superioridade de Moisés. Moisés é que livrou eles da terra, da escravidão, quer dizer, quem livrou foi Deus, mas usou Moisés para livrá-los do Egito. Foi Moisés que foi o líder deles em todo o deserto, durante todos aqueles 40 anos. Foi Moisés que deu a lei. Enfim, Moisés era o grande líder do povo de Israel. E agora, no capítulo 4, versículo 14 a 16, o autor aos Hebreus aponta para uma outra figura extremamente importante, e um ritual extremamente importante, que é o sacerdócio levítico. Ele aponta para Arão, que é o grande sumo sacerdote, e ele vem dizendo o seguinte, Jesus é maior do que Arão, é maior do que Arão, e ele aponta para o sacrifício que era feito no templo, durante o Antigo Testamento, aquele sacrifício que de forma velada perdoava pecados, e esse escritor vem dizendo assim, o Jesus que eu prego para vocês é maior que o sacerdócio levítico, é maior que Arão. E é esse ponto que eu quero falar nesta noite, que o Senhor nos abençoe. E eu vou falar então de Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, eu vou projetar aqui, diz assim, tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça,
a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Irmãos, como eu disse, ele aponta agora para o sacerdócio, para Arão. Da onde que surgiu os sacerdotes? Da onde que vieram os sacerdotes? Por que que existiam sacerdotes? Só fazendo uma análise, o Jacó teve 12 filhos, homens, e uma filha mulher. Só que a filha mulher não era considerada, né, para a herança. Então ele teve 12 filhos. Deus falou assim para Jacó: olha, dos seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, vocês me separam uma tribo, a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, ela vai ser uma tribo que vai me servir. Essa tribo, ela não vai ter herança de terras, ela não vai trabalhar a terra, ela não vai possuir a terra, mas eles serão sacerdotes. Eles vão cuidar do templo. Os levitas, e até é interessante que hoje, conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa falou: o que você faz? Eu falei assim: eu sou uma levita na igreja. Ah, você é levita por quê? Porque eu louvo. Eu falei: o levita louvava, mas antes ele limpava o templo, ele matava os animais, ele fazia o sacrifício, fazia tudo. Então eu já acho que eu já não sou mais levita. Então, na realidade, levita, as pessoas dizem: eu canto, eu sou um levita. A gente precisa entender melhor quem eram os levitas, entendeu? Os levitas também louvavam, mas os levitas cuidavam de todo o templo. Então vocês imaginam o seguinte: todos aqueles animais que eram levados no templo diariamente para perdão de pecados, quem sacrificava eram os levitas, eram os sacerdotes. E não só sacrificava, quem já matou porco aqui sabe a bagunça que faz no sítio. Quem matou boi sabe da bagunça que faz. Sangue para todo lado, imagina a quantidade de sangue. Gente, era isso que acontecia. E os levitas, os sacerdotes que cuidavam de tudo isso. Eles que matavam, eles que ofereciam, eles que limpavam, eles que cuidavam do templo. Por isso que o Senhor disse: separa a tribo de Levi, eles serão os para mim, só que eles não terão herança. Só que as outras tribos, as 11 tribos, elas vão pagar para eles, vão dar o dízimo para eles, vão sustentar a tribo de Levi, porque eles vão ser os sacerdotes. Então é daí que surgem os sacerdotes. 8:14, ele ratifica isso que nós estamos falando. O Senhor fala da separação. Se você pegar ali os 5 livros da Bíblia, vários livros o Senhor fala dos levitas, mas especificamente que ele diz assim: e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. O Senhor separa essa tribo para ele. Como eu disse, eles não tinham heranças, eles não tinham terras, o Senhor não deu posse de terras. Bem que lá para frente, depois eles tiveram alguma coisa, mas em princípio não tiveram nenhuma posse de terras. E as outras tribos, elas davam o dízimos aos levitas. Todo sacerdote precisava ser levita. Não é que nem hoje assim: o que você vai ser quando você crescer? Quando eu crescer eu vou ser sacerdote. Não existia voluntariado. Todo sacerdote necessariamente tinha que ser levita. Então, quando nascia um da tribo de Levita, dos Levi, o que você vai ser quando crescer? Sacerdote. Por quê? Porque era para ser da tribo de Levi. Mas por que tanto sacerdote? A Bíblia diz: porque como eles morriam, precisava ter a sucessão. Então precisava ter muitos sacerdotes. Então todos eles eram da tribo de Levi. E o chefe deles era chamado de sumo sacerdote. O chefe dos sacerdotes era chamado de sumo sacerdote. E esse é o que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Como eu disse, não havia voluntariado, ele era separado, ele era selecionado para ser um sacerdote ou um sumo sacerdote. Arão, que é o grande sumo sacerdote, foi separado por Deus para exercer essa função do sacerdócio ou do sumo sacerdócio. Nenhuma tribo de Israel poderia transportar a Arca da Aliança. Se você olhar lá no Velho Testamento, quem que direcionava o caminhar do povo do Egito no deserto? Era a arca. Quando a arca se movimentava, o povo se movimentava. E quem que transportava a arca? Os levitas.
os sacerdotes. Era eles que transportavam a Arca da Aliança. E nenhum judeu oferecia nenhum sacrifício se não fosse através dos sacerdotes. Todo sacrifício que era oferecido era através dos sacerdotes levitas. Muito bem. Eu estou só fazendo uma introdução aqui para a gente entrar no texto propriamente dito. E o povo hebreu, o povo judeu, por que Israel foi escolhido? Porque Deus quis escolher Israel. Não há uma razão. Não foi porque Israel era o mais numeroso, não é porque eles eram mais bonitos, não é nada disso. A Bíblia diz, eu escolhi porque eu quis. E Deus escolheu Israel. E dentro do povo de Israel, o Senhor escolheu 12 escolhidos, um outro escolhido, que foi a tribo de Levi, para servi-lo. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano num lugar chamado Santo dos Santos. Nós tínhamos 3 espaços no templo. Tinha um lugar que era o Santo dos Santos. Nesse lugar havia uma arca, e dentro da arca haviam 3 coisas: as tábuas da lei, uma porção do maná e o cajado de Arão que floresceu. O que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava o sangue do animal, ele aspergia em cima da arca, e aquilo ali simbolizava que a ira da lei não atingiria o povo, porque era um perdão de pecados, simbolicamente, porque esse perdão de pecados, esse ritual, nós vamos ver daqui a pouco, apontava para Cristo Jesus, que fez o sacrifício único e definitivo. Então o sumo sacerdote entrava lá, aspergia sangue como propiciação, como pagamento pelo pecado. No tempo dos apóstolos, houve muitos sumos sacerdotes. Se nós olharmos lá que quando Jesus foi preso, foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Então na época de Jesus, ainda tinha sumo sacerdote, e quando essa carta foi escrita, possivelmente o templo ainda estava em pé, porque o autor fala de sacrifício, fala de sumo sacerdote. Então essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 65, porque no ano 70 o templo foi destruído e aí não teve mais sacrifício nenhum. Então isso é um pano de fundo para nós entendermos o que nós vamos falar aqui hoje. Então vamos, Hebreus 4,14, diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Irmãos, Jesus é o título de quem é Salvador. Ele nos lembra que foi na morte dele, na cruz do Calvário, que ele trouxe resgate a todos nós. O Marcos citou aqui Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais, ou não sirvamos o pecado como escravo. Queridos, todos nós nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores no decorrer das nossas vidas, nós nascemos caminhando para o inferno, pecadores. Se Cristo não tivesse nos resgatado, nós estaríamos indo para o inferno, e Deus continuaria sendo Deus e justo. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário, levou sobre si todos os nossos pecados para nos dar a vida eterna. E o pecado não é mais o nosso Senhor. Nós não servimos mais o pecado como antes. Hoje o nosso Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nome Jesus, ele vem justamente para nos dizer isso. Portanto, ele é capaz de ser o grande sumo sacerdote, não porque ele é o maior, mas porque depois dele não precisa de mais nada. Depois de Jesus, não precisa de mais sumos sacerdotes terrenos. Nós não precisamos mais, uma vez por ano, entrar naquele lugar e fazer propiciação ou fazer sacrifício pelos pecados. Não precisa mais, irmãos. Jesus fez isso uma única vez e para sempre. Por que os sumos sacerdotes faziam isso de ano em ano? Porque eles morriam. Eles morriam.
e eles precisavam renovar. E outra coisa, no estudo próximo nós vamos falar sobre isso. Da mesma forma que eles pediam perdão pelo povo, eles precisavam pedir perdão por eles também. Porque da mesma forma que o povo era pecador, eles também eram pecadores. Então era um sacrifício simbólico que apontava para o sacrifício único. Queridos, nós temos falado isso daí. Velho Testamento, toda vez que você olhar o Velho Testamento, pensa, isso está apontando para Cristo, isso está apontando para Cristo, isso está apontando para Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Desde eu falo essa passagem aqui interessante, que quando Jesus fala assim para os fariseus, olha, quando os fariseus dizem assim, mas Moisés nos deu a lei. Jesus diz assim para eles, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Então, desde Moisés, para onde que aponta a Escritura? Aponta para Cristo, irmãos, aponta para Cristo. Se nós lermos a Escritura e não vermos Cristo, vamos ler de novo, que talvez a gente não tenha entendido para onde apontou a Escritura. Esse sacrifício aqui, aponta para onde? Para o sacrifício único e definitivo que Cristo fez na cruz por nós. Não há mais necessidade de nós termos um sumo sacerdote. E qual a razão dele frisar Jesus? O nome Jesus. Por que não Cristo? Por que Jesus? Primeiro, para que ninguém confundisse ele com qualquer outro. Mas segundo, porque Jesus era um nome comum. Jesus não era um nome espetacular. Jesus em grego significa a mesma coisa que Josué em hebraico. É o mesmo. Tinha Jesus, o justo. Tinha Jesus, o nome comum. Por que Jesus? Era a mesma coisa que tivesse João, Pedro, Tiago, Felipe. Por que Jesus? Porque eram igual a nós. O nosso grande sumo sacerdote é igual a nós. É um homem que foi 100% homem e 100% Deus. Um homem que foi tentado em todas as coisas, a exemplo dos sumos sacerdotes, mas com uma diferença, não pecou. Não pecou. E é disso que a gente vai falar sobre isso. Só Jesus penetrou os céus. Ele diz aqui, tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, que penetrou os céus. Irmãos, o que significa penetrar os céus? O que o sumo sacerdote fazia? Ele penetrava o véu para entrar no Santo dos Santos. Jesus Cristo, ele não penetrou o véu, ele penetrou os céus, ele abriu o caminho, ele nos deu acesso ao Pai. Eu não preciso mais de sumo sacerdote, eu clamo ao Pai através do mediador Cristo Jesus. Da mesma forma que aquele sumo sacerdote, ele rasgou, ele entrava lá, ele abria aquele pano que existia. Jesus rompeu o pano que é o céu e nos deu acesso ao Pai. A Bíblia diz nos evangelhos, quando ele foi crucificado, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O que é isso, irmãos? É o acesso que ele nos proporcionou ao Pai através da sua morte, através da sua cruz. A Bíblia nos diz, ele inaugurou um novo e vivo caminho pela sua morte, a sua morte de cruz. Quando ele vai para a cruz, ele leva sobre ele todos os nossos pecados. E nós vamos ver aqui, já cantamos aqui Isaías 53, mas nós vamos ler daqui a pouco. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus por isso. Maravilhas. E só o texto aqui para nós frisarmos quando foi que ele rompeu o véu. Atos, capítulo 1, versículo 9, aquela passagem que ele está, que os discípulos estão ali junto com ele, e ele sobe, e diz assim, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Aquele literalmente subiu, mas espiritualmente ele rompe a barreira, ele rompe, e é interessante que o texto diz, os céus, no plural, ele rompeu os céus, ele foi até o
trono da majestade, que não me pergunte onde fica, mas eu não sei. Entendeu? Mas ele foi até o trono da majestade, ele rompeu os céus, todas as barreiras que existiam, que nos impediam de falar com o nosso Criador. Jesus rompeu essas barreiras e disse: eu inaugurei um novo e vivo caminho. Só que ao mesmo tempo, ele é o caminho. Olha para você ver que interessante, ele inaugura um novo e vivo caminho, só que ele é o caminho. João 14,6 disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é maravilhoso, que ele inaugura um caminho, só que ele mesmo é o caminho. Isso é tremendo para nós. Quando ele inaugura, quando ele rompe as barreiras, ele traz para si toda a mediação ou a intermediação que era do sumo sacerdote. Olha para vocês verem como que era gratificante para o povo de Israel saber que tinha um sumo sacerdote. Se ele pecasse, levava lá um cordeirinho. Eu pequei, sacrifica aí o bichinho. O pecado é menor, leva lá um bichinho menor. Olha que interessante que é. Puxa, que gostoso, porque se eu pecar, eu tenho um sumo sacerdote, que era, o papel do sumo sacerdote era interceder, era clamar a Deus pelo pecado do povo. Que gostoso que era. Agora, que maravilha nós sabemos que o nosso sumo sacerdote, ele vive para todo sempre, que eu não corro o risco dele morrer amanhã e eu ter que nomear um outro sumo sacerdote. Não, o meu sumo sacerdote, o seu, se você crê, ele vive para todo o sempre e está sentado à destra da majestade. Além disso, ele advoga por você, ele defende você. Não está na Bíblia que eu vou falar, mas de repente o diabo chega e fala assim: o Marco pisou na bola. Jesus disse: não, meu pai, eu paguei por ele, pode perdoar, porque eu sei o que ele passa, Que gostoso isso, saber que não há nenhum pecado que ele não possa, que ele já não perdoou na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. 1 Timóteo 2, 5, 6, ele vai falar dessa mediação, dessa única mediação, que diz lá, 1 Timóteo 2, 5, 6, ele diz assim, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Percebe? Cristo Jesus, homem, 100% Deus, 100% homem, o qual a si mesmo se deu pelo resgate por todos os tipos de pessoas, de homens, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Toda vez que eu tiver a oportunidade de testemunhar, eu vou testemunhar que o meu Salvador vive, e vive para todos sempre, e que ele não morre, ele ressuscitou. Esta é uma outra diferença entre o sumo sacerdote eterno do sumo sacerdote daquela época. O sumo sacerdote daquela época morriam e eram enterrados. Você ia lá e pegava os ossos dele, o túmulo. O sumo sacerdote, Cristo, ele vive para todo sempre. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Não há necessidade dele ser substituído, porque ele encerrou em si mesmo toda a sucessão sacerdotal que pudesse existir. Irmãos, Cristo Jesus homem, ele se deu a si mesmo, ele é o sacrifício que nos resgatou, ele é o Senhor, ele experimentou as nossas fraquezas, mas não cedeu ao pecado. Você acha que Jesus não foi tentado como você é? Às vezes nós pensamos isso, que Jesus, por ser Deus, não, ele não foi tentado, ele foi tentado muito mais do que qualquer um de nós. As tentações de Jesus, que Jesus passou, foram infinitamente superiores às nossas. Quando nós olhamos lá para o deserto,
A gente acha que foi só aquilo ali. As tentações, aliás, aquelas tentações representam todas, mas Jesus foi tentado em todas as áreas. Em todas as áreas. E só há um árbitro entre Deus e nós, Cristo Jesus. E a plena humanidade de Jesus é essencial para essa mediação. Irmãos, não há mais necessidade de nós oferecermos sacrifício, porque Ele se sacrificou. O Pai o moeu por nossa conta. E agora eu vou ler Isaías 53, 4 e 5, que vai falar justamente isso que foge à nossa compreensão, mas que é gratificante demais. Isaías 53, 4 e 5 diz assim, certamente, não há dúvida, certamente, tenha certeza, é a mesma frase de Romanos 6,6, saibam disto, certamente, olha, isso daqui não é equívoco, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, isso aqui, aonde que aconteceu isso aqui? Na cruz do Calvário. Na cruz, irmãos. Ali que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Ali que ele recebeu no seu corpo todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros, para aqueles que creem. É ali que ele levou sobre si. E o Marco falou no início, Cristo morreu por nós. Isso é uma grande verdade. Só que a outra grande verdade é que nós morremos com Ele. Nós fomos crucificados com Ele. A nossa velha natureza, o nosso velho homem, o Flávio, o Adão, o seu homem, o seu Adão, foi crucificado com Ele, para que você tivesse uma nova vida na ressurreição de Cristo. Hoje nós podemos dizer, o meu velho homem foi para a cruz. Hoje eu tenho uma nova vida, porque eu fui, da mesma forma que eu fui crucificado com Cristo, eu fui ressuscitado com Ele para uma nova vida. Isso vai se concretizar quando, queridos? Na vida eterna. Naquele dia vai se concretizar tudo isso. Por meio de sua morte na cruz, Ele pagou o preço necessário para livrar o povo de seus pecados. Irmãos, por isso, nós podemos reter firme a nossa confiança. Como diz lá no versículo 14, perdão. Por que nós podemos reter firmes a nossa confiança? Que confiança é essa, irmãos, que nós podemos reter firme? É tudo isso que nós falamos. Eu posso reter firme que Ele é meu Senhor e Salvador. Eu posso reter firme que eu vou morar no céu com Ele. Eu posso reter firme que Ele levou os meus pecados na cruz. Eu posso reter firme que Ele é o Senhor, Filho de Deus, o sumo sacerdote que penetrou os céus. Eu posso reter firme que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu posso reter firme que Ele ouve a minha oração quando eu clamo. Eu posso reter firme que Ele me conhece quando eu clamo a Ele. Eu não estou conversando com alguém que não sabe, que está desconectado do que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa e ele, mas será? Não, ele sabe do que eu estou falando, e Ele sabe do que você está falando, porque Ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso, e a Bíblia diz que Ele passou, e por isso Ele pode me socorrer. Por isso Ele ouve a minha oração, porque Ele sabe o que é ser tentado, com uma diferença: não pecou. E aí Ele difere de nós e muito, né? E muito. Vamos lá. A resposta a tudo isso, a sequência, está aí em Hebreus 14, 15, que é o segundo versículo, que nós vamos ver, que diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, presta atenção no texto. Mais como nós, da mesma forma que nós, em tudo foi tentado. Não tem tentação, não tem área da sua vida, não tem problema da sua vida que Cristo não conheça, não de ouvir falar, mas de experiência. Em tudo ele foi tentado e ele não pecou. Em sua humanidade perfeita, ele está familiarizado com as nossas necessidades. E aqui tem uma frase que eu achei fantástica, que diz assim, ele sabe tudo sobre o pecado, sem ter cometido o pecado. Ele sabe tudo sobre o pecado, sem ter cedido ao pecado. Ele pode nos entender nas nossas fraquezas, porque ele realmente viveu como um verdadeiro ser humano. Tem a confissão de fé de Westminster, no capítulo 8, item 2, diz assim, eu vou ler. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado. Resume tudo. Ele, sendo Deus, não usurpou o trono de Deus, mas se fez homem, vestiu uma pele humana, passou por tudo, só que sem pecado. Irmãos, esta passagem, ela é maravilhosa em saber que como nós foi tentado. Filipenses 2, 6 a 8, fala sobre esse esvaziamento dele. Diz assim, em Filipenses 2, 6 a 8, diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E outras passagens, diz assim, a forma de escravo, que o servo e escravo tinha a mesma conotação, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora, vocês imaginam isso aqui? Ele é, como nós acabamos de ler, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, da mesma substância, da mesma essência que o Pai. Nada inferior a Ele, nada inferior ao Espírito Santo. Ele se esvazia, veste uma roupa humana, uma pele humana, em figura humana, é reconhecido como humano, toma sobre si, como nós lemos aqui há pouco, todas as propriedades essenciais e as enfermidades comuns do ser humano, para salvar uma tranqueira que nem eu. É impressionante, é impressionante. Tudo isso ele fez, ele não ganhou nada não, ninguém pagou ele para fazer isso. Ele fez por amor a mim, por amor a você. Ele padeceu por amor a você. Ele fez tudo isso, não é porque você ou eu merecemos, porque nós não merecemos nada. Alguém disse o seguinte: a única pessoa que pode orar a Deus e ser ouvido pelos seus méritos é Cristo. O único que pode orar a Deus e ser respondida a oração pelos seus méritos é Cristo. Eu e você não temos méritos para orar a Deus. Nós oramos pelos méritos do Filho. Pelos méritos do Filho.
porque é Ele que conquistou, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que fez, e nós fazemos nele, em Cristo Jesus, no nome de Jesus Cristo, por intermédio de Cristo, na mediação de Cristo, não porque eu e você merecemos alguma coisa. Eu tenho uma passagem que eu acho interessante, que é Mateus 8, de 1 a 3, é uma passagem bastante conhecida, mas eu quero ler aqui e fazer 2 comentários. Mateus 8, de 1 a 3, alguém pode dizer, puxa, mas isso está totalmente fora do contexto, mas não está. Vamos lá. Diz assim, ora, descendo ele do monte, Jesus, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. 2 coisas aqui proibidas. Primeiro, o leproso se aproximar. Não podia de jeito nenhum, o leproso tinha que ficar longe. Outra coisa, tocar no leproso, também não podia, de jeito nenhum. Então aqui Jesus quebrou todos os protocolos. Primeiro o leproso se aproximou e depois ele tocou. Mas eu vou parafrasear isso daqui, considerando que ele conhece as nossas necessidades. Imagina o leproso chegar e falar, Jesus, olha para mim, olha a minha situação, o senhor sabe o que eu estou passando. Olha para mim, o senhor sabe o que é isso. O senhor sabe o que eu estou sentindo. O senhor sabe o que é isso aqui. E Jesus talvez responda assim, eu sei mesmo. Então eu quero, seja limpo. Quando eu oro para Jesus, Senhor, olha para as minhas provações. Olha o que eu estou passando, Senhor. O senhor sabe o que é isso? Eu sei, irmão. Eu sei, meu filho. Meu filho não. Eu sei, meu irmão. Eu sei o que você está passando. Por isso eu posso te socorrer. Quando você ora ao Senhor, pela mediação de Cristo Jesus, nada do que você vai falar é segredo para Ele. Mas você precisa falar para Ele. Nós precisamos nos derramar diante dEle. Nós precisamos clamar a Ele. E Ele nos socorre, irmãos. Ele nos socorre. Muitas vezes nós queremos que o tempo dEle seja o nosso. E não é. Mas Ele ouve a nossa oração. E Ele ouve a nossa oração porque Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que rompeu os céus e inaugurou um novo e vivo caminho, um acesso ao Pai, para nosso intermédio. Irmãos, Hebreus 4,16, eu estou caminhando para o final, diz assim, acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Presta atenção nisso. Acheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. Irmãos, esse trono, ele foi transformado de trono de tribunal para trono de graça, porque o sangue de Jesus Cristo foi aspergido sobre ele. Acheguemos confiadamente ao trono de graça. Nós não precisamos chegar amedrontados, nós podemos chegar confiadamente, porque é Ele que está no trono. Irmão querido, você que está aqui nos visitando, você que está ouvindo, há misericórdia para você nesse trono. Há salvação para você neste lugar. Há solução para os seus problemas aqui no trono da graça. Chegue a esse trono humilhado, clamando ao Senhor pela graça, pela misericórdia dele, porque há graça e há misericórdia abundante no trono dele para nós. A nossa ida a esse trono não pode ser uma ida sem confiança. Podemos chegar confiadamente, porque Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, nós somos purificados da poluição do pecado mediante o sacrifício de Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor aponta para a nossa incapacidade de obter posição perante Deus. A misericórdia do Senhor aponta para a minha incapacidade.
Se não fosse pela graça do Senhor, eu não teria acesso ao trono da graça do Senhor. Isso não é jogo de palavras, é a pura realidade. Queridos, eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós terminarmos. Primeiro, não há mais necessidade de sacrifícios pelos pecados. Não precisamos mais sacrificar, isso é maravilhoso. Você não precisa comprar ali um cordeiro ou um boi, você não precisa pegar uma ovelha, precisa arrastar aqui na frente da igreja, chamar o pastor Marco, falar assim, corta o pescoço do bicho aí, porque eu pequei, entendeu? Não precisa fazer mais. Ele pagou todos os nossos pecados. Ele se rendeu, ele se sacrificou por nós, e uma vez por todas, não precisa de mais sacrifícios para pecados. Outra coisa, não há necessidade de outro mediador. Não há necessidade, por exemplo, às vezes a gente percebe as pessoas se sacrificando para tentar obter o favor de Deus. Eu vou só citar aqui, mas por favor, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Às vezes a gente percebe as pessoas subindo escadarias de joelhos. O que você está fazendo? Eu estou me sacrificando para receber o favor. Não precisa isso, porque não é assim mais. Não preciso sacrificar. Quando a gente olha lá para o Velho Testamento, aquela passagem de Elias com os 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que chega um certo momento que eles começam a se cortar. Começam a se cortar, por quê? Porque Baal não respondia mesmo, eles começam a se cortar, porque aumentando o sacrifício. E hoje a gente percebe que pessoas querem aumentar o sacrifício para que Deus responda. Não precisa mais. Não precisa mais, queridos. O nosso sumo sacerdote está à direita da majestade. Ele é o nosso mediador. Eu chego diante dele, dobro o meu joelho, ou em pé, ou sentado, e digo, Jesus, socorro. Jesus, eu estou aqui. O Senhor sabe o que eu estou passando. Por favor, me socorre. Me socorre, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Terceiro, querido, seja qual for o problema que você estiver passando, seja qual for a dificuldade que você estiver passando, há misericórdia para você. Há misericórdia nesse trono, há graça para você. Eu não sei se alguém já falou bobagem para você, dizendo não há salvação para você. Eu vou dizer para você que isso é bobagem, porque há salvação para você, há misericórdia para você. No trono da graça, não é o Flávio, não é o Marco, mas é o Senhor Jesus que foi para a cruz. Observe, irmãos, dá uma olhada nesse versículo aqui, pesquisa na palavra do Senhor, e você vai ver o que nós estamos falando aqui, é a pura verdade. O Senhor Jesus Cristo foi para aquela cruz por você, Ele não precisava, mas Ele foi por você e por mim. E com isso, eu termino essa exposição da palavra, crendo que o Espírito Santo, que é conhecedor de todas as coisas, ele atue no coração daqueles que ainda não se renderam diante dele. Irmãos queridos, eu posso falar aqui um mês sem parar. Eu não consigo converter ninguém. Aí eu vou revezar, o Marco fala mais um mês. Ele também não vai conseguir converter ninguém. Se o Espírito Santo não atuar no coração do homem, irmãos, isso não é bobagem. Se o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para você que não, todos vocês aqui, eu duvido que eu erro num passado não muito distante, você não queria Deus, você não conhecia o Senhor, você não lia a palavra, você não entendia nada, você corria de Deus, de repente o Espírito Santo foi lá e tufe no seu coração. Mas o que mudou? Agora eu estou entendendo, agora eu quero esse Deus que eu odiava, eu quero esse Deus que eu fugia dele. Mas o que aconteceu? Mudou o botão? Não mudou o botão, foi o Espírito Santo que agiu no seu coração e fez. O que significa conversão? É metanoia, é mudança de mente. Nós caminhávamos para o inferno, o Senhor converteu o nosso caminho para o céu. É Ele que faz.
Eu não consigo me converter, irmãos. Eu não consigo me salvar. Foi Ele que me converteu. Foi Ele que me salvou. E é Ele que me sustenta. Porque se não for pela graça e a misericórdia dEle, Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pelo sustento que o Senhor dá. Obrigado pelo sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém?